Olá, pessoal! Já já a gente vai começar a nossa live. Deixa eu ver se deu certo. Se o Marcelo já entrou. Boa noite. Ei, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom te ver, Marcinha. Bom, Saudade. bom te ver também. Super obrigada por aceitar o convite, assim, super de última hora, mas o que aconteceu? Eu fui percebendo, eu tenho filhos grandes, pequenos, médios, tudo quanto é jeito, né? E aí eu fui vendo assim nos grupos de mães que havia muita dúvida sobre a vacinação de crianças nessa nova fase aí, dos 5 aos 11 anos, né? E aí, assim, muita gente falando com dúvida, com receios, né? E muita informação que muitas vezes não tinha tanta base científica. Aí eu falei, ó, eu vou tentar organizar, trazer informações para vocês. E foi quando eu te pedi e você deu a ideia da live, que eu acho que é super bacana, super democrática, que dá para as pessoas participarem, tirarem dúvida, perguntarem. Então, eu te agradeço muitíssimo. Obrigado, Marcinha. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você. É sempre um prazer poder trazer informação de boa qualidade para as pessoas. Acho que antes de mais nada é melhor eu me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Neubauer. Eu sou infectologista, sou acupunturista, eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz minha primeira residência de infectologia lá, minha especialização em acupuntura lá também. Atualmente eu sou ligado ao serviço de acupuntura do Hospital das Clínicas, como professor convidado, e eu trabalho como gerente de pesquisa clínica numa indústria farmacêutica nacional. Eu já quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com nenhum dos fabricantes das vacinas disponíveis do Brasil, sejam as vacinas infantis, sejam as vacinas para adultos. Legal, legal. Muito bem-vindo. E eu acho que, assim, realmente, se você puder trazer informação sobre tudo que você puder falar sobre segurança, né? Eu via muita mãe falando assim, que vacinou filhos mais velhos, se vacinou, o marido se vacinou, mas tem medo de levar as crianças pequenas, né? Então, eu acho que aí seria bem legal a gente trazer alguma coisa. Perfeito, então vamos lá. Eu acho que aí a primeira coisa que carece dizer é que eu adoraria dar um puxãozinho de orelha no pessoal da Pfizer. Porque eu entrei no site da Pfizer e as informações não estão atualizadas ainda para a faixa etária infantil. Eles ainda estão com a informação acima de 12 anos ou mais no site. Então, puxãozinho de orelhas dos nossos grandes amigos da Pfizer, né? Mas assim, vamos lá. O modelo de aprovação de uma vacina, ela é ligeiramente diferente do modelo de aprovação de vamos chamar assim, de um medicamento sintético. Por quê? Toda vacina, por definição, é um medicamento biológico. Então, o rigor na aprovação ele é muito maior, porque potencialmente qualquer medicamento biológico ele pode trazer riscos inesperados, riscos não contornáveis, diferente de um medicamento biológico, de um medicamento sintético, que normalmente seu mecanismo de ação é muito bem definido, você não espera coisas muito diferentes do que realmente acabam acontecendo. Tem risco da vacina? Tem. Não vou dizer que não tem risco. Mas, gente, tem risco tomar uma dipirona. Paracetamol é um dos remédios que mais mata no Reino Unido. Inclusive, no Reino Unido, durante algum tempo, ele foi muito controlado porque as pessoas usavam para se matar. Não precisa de uma dose gigantesca de paracetamol para matar uma pessoa, tá, gente? Não é uma dose gigantesca. Eu, particularmente, é um medicamento que eu não curto muito, tá? Mas, assim, existe risco? Existe, lógico. Todas as vacinas têm seus riscos. E aí depois eu vou contar até um caso muito interessante da famosa gotinha. Mas assim, quando que a Anvisa, que é uma entidade extremamente séria,
eu lido muito com a Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, por causa em função do meu próprio trabalho. E a gente sabe o nível de seriedade e o nível de competência técnica deles. É. Então, quando que a Anvisa aceitou aprovar qualquer uma das vacinas em qualquer uma das indicações etárias? Quando o benefício da vacina se mostrou maior que os seus riscos. Isso vale para, aliás, isso vale para qualquer medicamento, tá? Isso vale para qualquer medicamento. Esse critério é fundamental. Eu preciso ter eficácia e eu preciso ter segurança. E então, por que parece que foi rápido o processo? Porque a plataforma que foi utilizada para desenvolver as 4 vacinas é uma plataforma que ela já existia previamente. Então, é uma plataforma, por exemplo, a plataforma, vamos pegar o exemplo da Coronavac. A Coronavac é uma vacina de vírus atenuado. Então, gente, são vacinas que existem há mais de 100 anos. Vamos pegar, no caso das outras, o modelo da vacina, seja o uso direto do RNA mensageiro, seja o uso de um vírus modificado, são modelos que já foram testados para outras doenças. Talvez nunca tenha chegado a esse tipo de informação na mídia, porque é um tipo de informação extremamente técnica, né? Mas é uma coisa que a gente já vem acompanhando há alguns anos. Nos congressos de infectologia, nos congressos de imunizações, principalmente naqueles congressos que tratam de assuntos mais básicos. Então, a vacina ela foi liberada por isso, porque os seus benefícios são maiores do que os seus riscos. Hoje, qual que é o grande problema? No começo da pandemia, a gente achava, e eu falei isso em vários eventos, em várias lives, que a doença era benigna nas crianças. E, de fato, ela parecia ser mais benigna nas crianças no começo. O que aconteceu? Quando a gente começou a falar de Covid no Brasil, praticamente 2 anos atrás, nós tínhamos muito poucos casos. Agora que os casos já se contam nos milhões de casos, que a gente está vendo uma massa crítica de crianças adoecendo pelo mundo, a grande maioria, diga-se de passagem, fazendo formas leves da doença, mas algumas crianças fazendo formas extremamente graves, particularmente com alterações cardiológicas. Isso a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiopediatria está batendo muito nessa questão. O coronavírus ele tem um tropismo natural pelo sistema cardiocirculatório. E por conta disso, ele provoca um dano cardíaco tanto em adultos quanto em crianças. E esse talvez seja um dos grandes problemas da doença. Vamos pegar um pouquinho do que aconteceu historicamente com o coronavírus. No começo da doença, a gente falava, olha, o perigo vai explodir, os hospitais vão lotar, a situação não vai dar conta, e nós vimos isso acontecer em vários lugares do mundo. Nós chegamos a No um ponto em Brasil Nova também, York. né? O Brasil não ficou de fora disso, né? Sim, mas o Brasil, como a doença demorou um pouquinho para chegar aqui, Márcia, deu tempo da gente se preparar, deu tempo de fazer os hospitais de campanha, deu tempo de capacitar as equipes. Então, é assim, houve um tempo hábil de deixar tudo mais ou menos pronto. Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu em Nova York chegou a ficar sem ventiladores mecânicos disponíveis durante umas 12 ou 14 horas, isso lá para abril de 2020, até que a cidade ficou num tal estado de alerta, até que aportou em Nova York um barco hospital da Marinha para socorrer. Eles chegaram ao ponto de não ter ambulâncias disponíveis para atender a população em emergência, porque não tinha gente para dirigir, porque estava todo mundo doente. Nossa. E doentes graves, doentes gravíssimos. Os quadros de Covid naquele começo eram quadros dramáticos. A gente via, eram verdadeiras catástrofes no corpo de uma pessoa. Aí o que aconteceu? Veio a vacina. Aí, após a vacina, o que aconteceu foi que o número de casos graves diminuiu numa proporção muito maior do que o de casos leves. Porque, na verdade, as vacinas, elas têm uma eficácia contra a doença, sim, mas é uma eficácia parcial.
mas ela tem uma excelente eficácia contra as formas graves da doença. E aí eu vou citar o exemplo da cidade de Botucatu, que é a cidade onde eu passo uma parte da minha semana e onde eu passei uma boa parte do lockdown. Botucatu, ela entrou num programa da AstraZeneca em parceria com a Universidade Estadual Paulista, que num final, a primeira onda de vacinação dos idosos já tinha acabado, Coronavac, basicamente. Aí eles, num único dia, eles vacinaram toda a população da cidade que não havia sido vacinada ainda. Então, num único dia, foram aplicadas dezenas de milhares de doses da vacina. Foi um trabalho brilhante de organização. Foi uma coisa assim, foi brilhante. Porque não deu fila, não deu confusão, não deu almofada e todo mundo se vacinou. No dia seguinte, os postos de saúde explodiram de gente passando mal. Óbvio. Eles foi usado a vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca ela é muito reatogênica na primeira dose. Dá muita dor no corpo, dá muita febre, dá muito mal-estar. Ok, isso dura um dia e acaba. E aí, o que aconteceu? Foi feito o segundo ciclo de vacinação. E aí os hospitais de Botucatu começaram a esvaziar, 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 esvaziar. As UTIs esvaziaram. A prefeitura devolveu UTIs que ela tinha alugado da rede privada. E hoje o que a gente vê na cidade é um paciente internado, 2 pacientes internados. Nem parece uma situação pandêmica. E isso, e assim, e não se registrou, eu acompanho esses números de perto, nenhum caso de evento adverso grave com a vacina. Sim, legal. Teve um monte de caso de evento adverso leve, mas tudo bem, gente. Quem já tomou vacina de tétano sabe, o braço só falta cair. Não é verdade? É verdade. E eu E preciso aí, tomar em breve. A cada 10 anos a gente tem que tomar, né, Marcelo? exatamente. Aí essa coisa, meu Deus, porque não funcionou a primeira dose, não funcionou na segunda, não funcionou na terceira. Até os 5 anos de idade, uma criança tomou 8 doses da vacina de pólio, gente. Então, vacina de gripe precisa ser repetida todo ano. Você bem lembrou, Marcinha? Vacina de tétano tem que ser repetida a cada 10 anos. A gente sabe que a proteção da vacina de sarampo um dia acaba e às vezes a gente precisa mandar renovar nos adultos. Então, nenhuma vacina dura para sempre. Isso é um fato. Agora vamos chegar à população infantil. Infelizmente, eu não consegui dados muito precisos dos estudos da Coronavac nas crianças. Tá? Eu só tenho as notícias que estão na mídia que todo mundo viu. Que ela é segura, que ela é legal e ninguém esperaria que fosse diferente. É uma plataforma muito clássica, um modelo de vacinação muito utilizado no mundo. A grande maioria das vacinas segue o modelo da Coronavac. Mas eu li com muito carinho e com muita parcimônia os estudos da vacina da Pfizer. Tá? Primeiro, vale ressaltar que a bula da vacina da Pfizer tem simplesmente 57 páginas, tá, gente? Não a bula do paciente, a bula do profissional, a bula técnica. São 57 páginas de uma informação muito rica, muito clara e muito precisa. O que os estudos de fase 2 e de fase 3 demonstraram, só explicando um parênteses, estudos de fase 2 são os estudos que a gente usa para definir qual é a melhor dose de um medicamento. E os estudos de fase 3 são aqueles que mostram que aquela dose funciona adequadamente naquela população específica. Numa população de estudo, né, Marcelo? Milhares de crianças. Desculpa o barulho na rua, gente. São estudos feitos com milhares de crianças que mostraram que a vacina foi extremamente segura, mostraram que a vacina foi extremamente eficaz. Claro, não tem eficácia de 100%, ninguém espera isso. Mas em alguns estudos, em algumas subpopulações infantis, a eficácia contra formas graves da Covid foi 100%. Isso é o que a gente viu nesses estudos. Então é assim, eu me sinto muito tranquilo em vacinar dentro das condições que a Anvisa liberou. Eu me sinto muito tranquilo. A Anvisa, inclusive, ela está sendo mais rigorosa que algumas agências de outros países, inclusive países europeus, onde a vacina foi liberada a partir de 2 anos. A Anvisa ela quer ver mais dados. A Anvisa tem um rigor que é com certeza maior que o rigor da agência norte-americana, com certeza.
prova. Ai, E ai, o ai. rigor dela é muito parecido com o do Marcelo? europeu. Oi, travei? Não, você travou para mim, então não sei se fui eu, se foi você. Então, eu tava comentando, a vacina a vacina Anvisa, ela é mais rigorosa que a agência americana e muitas vezes mais rigorosa que a agência europeia. Então é assim, eu me sinto muito sossegado e eu me sinto muito sossegado quando eu vejo a aprovação, quando eu vejo os estudos, eu li os estudos, quando eu li as informações que constam da própria bula técnica do produto. Tanto que eu tenho uma filha de 10 anos que vai vacinar amanhã. Ela não foi vacinar ainda porque eu absolutamente não tive tempo de levá-la. Mas amanhã a gente vai para vacinar e eu não tenho a menor questão com relação a isso. Estou muito sossegado com relação a isso. Marcelo, uma coisa que eu ouvi bastante é que algumas mães com esse receio, alguns pais, né, que falam, essa vacina está escrito na bula que ela é experimental, ela foi aprovada como um caráter experimental. Bom, é assim, todo medicamento, ele é aprovado como caráter experimental. É assim, quando você aprova um medicamento, a aprovação de um medicamento, ela não é uma aprovação para sempre, tá? Medicamentos antigos, eles precisam renovar os seus registros na Anvisa a cada 5 anos. E a cada 5 anos, a gente precisa demonstrar a eficácia e a segurança do produto. Tá? Normalmente, a eficácia você aprovou no primeiro registro, ok. Mas a segurança, a cada 5 anos, a gente precisa mostrar com dados de literatura, com dados do serviço de farmacovigilância que o produto se mantém seguro. Sim. E é claro, nós estamos no primeiro ano de aprovação de uma nova tecnologia. Ela não é considerada. A Pfizer não está fazendo experiência com a população, isso é ilegal. Os voluntários que participaram dos estudos da vacina, no caso da vacina dos adultos, foram mais de 50 mil voluntários, é um número astronômico. Organizar um estudo de fase 3 de 50 mil participantes não é uma tarefa nada simples. Os voluntários eles assinaram um termo de consentimento, eles sabiam que estavam participando de um estudo, eles consentiram participar, eles tinham o direito de se retirar do estudo a hora que eles quisessem, porque isso está na legislação de pesquisa clínica do mundo inteiro. O Brasil ele tem uma legislação de pesquisa clínica que segue os melhores padrões internacionais. E não seria diferente. E é claro que os dados de eficácia, os dados de segurança continuam sendo coletados, sim. Quando você entra em contato com o saque da Pfizer, e fala, olha, eu tomei a vacina e passei mal porque eu senti isso, senti aquilo, como para qualquer medicamento, isso é contabilizado, isso é notificado para as agências regulatórias. No caso da Pfizer, aqui ela tem que notificar a Anvisa, ela tem que notificar o nosso Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo e ela tem que notificar Estados Unidos. Então é óbvio, tem todo um acompanhamento. E vai ter, é natural, um medicamento novo. Não espero nada diferente disso. E a outra coisa que eu também ouvi bastante é com relação ao tempo de desenvolvimento, né? Que foi tão. Nossa, de repente, praticamente um ano, apareceu a vacina, né? Mas acho que tem a ver com isso que você falou, que é como se tivesse já um grande, vamos supor, um Lego, para a gente ser bem lúdico aqui, um grande Lego que ele está lá montado. E daí você vai montando outras, e isso seriam moléculas, coisas que já estão amplamente estudadas numa base. E aí você vai montando outras peças de Lego e vai testando, primeiro numa fase 1, enfim, nas fases de laboratório, e depois na fase 2, como você disse, vai para a eficácia, na fase 3, você já aumenta, já testa na população, e depois disso ainda vem um fase 4, que é para qualquer medicamento e vacina no mundo, né? O fase 4 é depois que você lançou o medicamento no mercado, e daí ele ainda está como experimental, porque você tem que provar isso em
populações gigantescas, né, do mundo Sim, inteiro. exatamente, Márcia. Eu diria que eu adorei teu exemplo do Lego, vou roubatilhar ele para mim, tá? Mas eu diria que é Olha, o seguinte, o que eu diria que o modelo de desenvolvimento da velocidade faz é mais ou menos assim. Eu já tenho o desenho do que eu vou fazer em Lego. O que eu escolhi foi a cor dos tijolinhos. Então é assim, o molde já está pronto. O que eu tenho que fazer se eu quero fazer esse brinquedinho de Lego azul, amarelo, multicolorido, é isso que a plataforma faz. E o pessoal que acha que é muito rápido o desenvolvimento da vacina da Pfizer, gente, a vacina de gripe ela é diferente todos os anos. A gente produz a vacina de gripe que vai ser comercializada no Brasil com as cepas que foram mais comuns no semestre anterior no hemisfério norte. Então, assim, eles desenvolvem, eles produzem, eles fabricam e distribuem em poucos meses. A indústria tem tecnologia para isso, a indústria tem potencial para isso. E aí, agora eu queria contar uma coisa. E os riscos? Você falou que tem risco? Tem. Só que o que acontece? Os riscos são baixos. Aí eu vou contar uma história que pouca gente conhece, mas que eu acho que ela sintetiza muito bem a minha linha de pensamento com relação a risco. O pessoal mais velho lembra do que foi a poliomielite no país na década de 70 e na década de 80. Foi uma verdadeira tragédia. Poliomielite, a gente tinha milhares de casos, a gente tinha milhares de mortes, crianças ficando com sequelas gravíssimas. Eu mesmo tenho um vizinho que tem mais ou menos a minha faixa etária, que é sequelado de pólio, felizmente uma sequela leve, mas ele é sequelado de pólio. E aí decidiu-se iniciar a campanha da gotinha. A campanha da gotinha ela foi um sucesso tão estrondoso que nós erradicamos a doença do país em menos de 10 anos. Só que aí, quando nós erradicamos a doença, nós passamos a ter um problema. A gotinha ela tem um evento adverso que ele foi considerado como um risco menor dada uma grave epidemia, que existe a poliomielite pelo vírus vacinal. É alguma coisa na casa de 1 para centenas de milhares de doses, mas existe. E sempre na primeira dose, quando isso acontece. E aí, só que a hora que no meio de milhares de casos de poliomielite pelo vírus selvagem, um ou outro caso de poliomielite vacinal era aceitável. E aí o que aconteceu? Quando a doença acabou, mudou-se o esquema vacinal das crianças, tirou-se a gotinha do primeiro ano de vida e se colocou a vacina injetável, que é a vacina Salk, que é uma vacina de vírus morto. Se bem que esse termo é errado, tá, gente? Que vírus não é um ser vivo, então não é morto, é um vírus inativado. E aí o que acontece? A vacina Salk, ela impede essa poliomielite pelo vírus vacinal. Só que a Sabin, ela é muito mais potente como proteção do que a Salk. Então eu protejo com a Salk a polio do vírus vacinal, e aí uso a Sabin e a Sabin tem uma coisa, quando você faz a Sabin, a gotinha, numa criança, você vacina a casa inteira. Por quê? Porque a criança vai eliminar o vírus pelas fezes e isso vai espalhar e você imuniza as outras pessoas da casa. Por isso que não tem necessidade de vacinar adulto. Então é assim, os riscos que hoje tem da vacina, eles são aceitáveis, eles são toleráveis no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje o pior momento da pandemia em termos numéricos. A variante Ômicron, ela chegou no Brasil efetivamente na primeira semana de janeiro. Hoje nós estamos no dia 24 de janeiro. A curva está subindo, ela já passou a segunda onda faz tempo. Porque a gente olha a curva brasileira, que infelizmente não está mais disponível no site do Ministério, o site do Ministério continua fora do ar, mas ela está disponível no site da John Hopkins e no Worldometer. Depois, se alguém quiser, me manda inbox, eu mando os links. A curva brasileira está praticamente vertical e continua subindo. Então, em termos de casos novos da pandemia, nós estamos no pior momento da doença. Só que o que está acontecendo? A gente está vendo muito caso leve, vendo pouquíssimos casos graves, e praticamente 100% dos pacientes que foram para a UTI eram pacientes
sem esquema vacinal. Então é assim, os dados estão óbvios, eles estão escarrados na frente da gente. Não tem como, não tem por que ser diferente. Então é assim, a vacina já se demonstrou segura, ela já se demonstrou eficaz. Os eventos adversos dela são plenamente toleráveis e vocês podem ter certeza, a vigilância sanitária está com uma lupa desse tamanho em cima dessas vacinas. Porque qualquer coisa anormal que aconteça, a investigação é imediata, como teve esse caso de Lençóis Paulista semana passada. Sim. Eu até gostaria de comentar, porque deu muita confusão esse caso. Sim, fala dele. A criança tomou a vacina da Pfizer, acho que de manhã, e algumas horas depois ela não teve uma parada cardíaca, ela teve uma arritmia grave. Ela teve uma arritmia grave, foi internada no hospital privado lá de Lençóis, foi transferida para o hospital privado de Botucatu e essa arritmia foi revertida. E aí descobriram que essa criança ela tem uma síndrome rara, e é rara, eu já vi, mas é uma síndrome rara, chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma doença já descrita há muito tempo, e que, na verdade, normalmente você faz diagnóstico no final da infância ou no começo da adolescência, quando a criança faz uma arritmia grave. Se por um acaso uma criança tiver um Wolff-Parkinson-White e fizer um eletrocardiograma de repouso, ele vai aparecer. Tá? Dá uma alteração que qualquer bom eletrocardiografista sabe identificar. Mas que criança faz eletrocardiograma, gente? Então, normalmente descobre quando acontece isso. Olha, eu fui chefe de UTI durante alguns anos. Eu atendi várias crianças e vários adolescentes com síndrome de Wolff-Parkinson-White descompensada. Então é assim, se a vacina, por um acaso, induziu a arritmia numa criança que tem uma cardiopatia prévia, eu não sei julgar. Eu acho até plausível, embora eu ache improvável. Agora, a criança já tinha um problema cardíaco. E aí, aliás, não querendo colocar até situações políticas, que eu detesto falar de misturar política com doença, até o nosso presidente reconheceu que o evento adverso não foi relacionado à vacina. Logo, ele fala mal de vacina. Publicação de hoje, até assustei quando eu vi, para falar a verdade. Mas é um fato. Então, é assim, para termos práticos, este caso vai ser notificado, como foi notificado para a Vigilância Sanitária de São Paulo, como foi notificado para a Anvisa, vai ser notificado para o FDA. E são os técnicos de lá que vão julgar se esse é um evento adverso relacionado ou não, plausível ou não, provável ou não, e assim por diante. E aí é muito bom que isso aconteça, é muito bom que a gente tenha essa transparência, é muito bom que a gente veja isso. Sim. Mas fora esse caso, que foi o único caso midiático, e realmente foi um caso midiático, e há motivo para isso, tá? Eu não tenho relato de evento adverso grave em criança. Ao contrário da quantidade de casos graves de Covid que eu tenho relatado em criança. Sim, aliás, eu queria até contar a minha história aqui, um depoimento, né? Depois do Réveillon, a gente foi para a praia no Réveillon, aí tava eu, meu marido e os dois pequenos, os grandes não estavam com a gente. E aí, voltamos, na verdade, a gente ainda estava lá, dia 2, primeiro o Gustavo começou a ter sintomas, no dia seguinte, o Dante, que é o pequenininho, que é o caçula, que era o único não vacinado, e depois eu em seguida. E o Enzo, que tem 12 anos, ele já tinha se vacinado, ele tinha acabado de se vacinar, acabado de tomar a segunda dose. E ele, então, ficou assintomático. E nós todos positivamos, né? E com sintomas. E aí, com o passar dos dias, eu fui ficando melhor, o Gustavo também, né? Foi leve, aquela coisa de um cansaço, aquela sensação febril, e pronto. Agora, o pequeno eu fiquei com muito medo, que foi o único não vacinado, então a reação dele ao Covid foi muito pior. E daí, ainda por cima, a gente já tinha melhorado, ele também tinha melhorado, e de repente ele teve uma recaída, tipo, sei lá, 5 dias depois, ou 6 dias depois, ele teve uma recaída, que daí eu pensei que eu ia ter que hospitalizar.
Jesus. Aí, assim, eu não vejo a hora. A gente agora tem que cumprir, né? Esperar 30 dias para depois se vacinar, né? Eu tenho que tomar o booster e ele vai tomar a primeira dose dele, mas, assim, é, é, é bem aflitivo, né? Sim. Então, assim, eu não quero, gente, eu não quero dizer que a minha verdade é a verdade para todo mundo. Eu acho que é uma situação muito delicada, né? E é até o motivo dessa live, da gente trazer um pouco de informação científica, dados reais, né? E para ajudar essas famílias, né? Mas assim, a minha experiência foi muito assustadora, né? Do menino, você vê teu filho ali afundando, ele falava, mamãe, eu não consigo. Eu falava assim, filho, vamos levantar, jogar vamos tentar tomar banho para dar uma melhorada assim. E falar, mamãe, eu não consigo me mexer. Dói tudo, eu estou muito cansado, não consigo me mexer. Então, isso para mim foi assim um grande divisor de águas. Não que eu não fosse vaciná-lo, já estava na torcida e tal. Mas, olha, tem alguém falando aqui, eu não estou conseguindo ver quem é, mas falando que tem visto em consultório e com quadros mais brandos. A Elza Ávila, uma cardiologista grande amiga minha e sogra do meu enteado. Bem-vinda, Elza. Mas é isso Então, mesmo, mudou o perfil do consultório, mudou. E aí uma coisa muito interessante que a vacina trouxe, e aí na experiência dos adultos, é que desapareceu o síndrome pós-Covid. Porque o começo da pandemia era as UTIs, o caos, etc. Depois a coisa foi estabilizando, 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 os casos foram diminuindo. Veio a segunda onda, que foi a onda da síndrome pós-Covid, que é um quadro dramático em alguns adultos. Dramático, dramático. Meses de sequela, sim. algumas sequelas que vão ser permanentes, do tipo lesão cardíaca, insuficiência renal, lesões cerebrais. A Unicamp publicou um estudo maravilhoso no Lancet, que eles detectaram lesões cerebrais por ressonância e detectaram alterações de exames neurológicos em pessoas que tiveram Covid leve e que não chegaram a ser hospitalizadas. Ai. Ah, então, é assim, teve essa fase da síndrome pós-Covid, tanto que, assim, eu escrevi capítulo de livro sobre isso, mais de um, diga-se de passagem, dei um monte de aula a esse respeito e, de repente, sumiu. Com a Tem um duplo. Omicron, por É causa da uma soma de Omicron, Marcelo? Ômicron, é uma soma de Ômicron com vacinação. Porque antes da Ômicron a gente já estava diminuindo os casos. Aqueles casos arrastados, aqueles Sim, casos que ficavam semanas com dor no corpo, aquelas anosmias que duravam meses. Bom, a anosmia sumiu, a Ômicron não dá anosmia, né? é. Mas assim, aquelas Mas anosmias que duravam fala aí meses. não fala o mediquês, fala o português. O que que é a Desculpa, anosmia? Para perda do população? olfato, perdão, perda do olfato. A Omicron de fato ela não dá, mas a gente começou a ver isso, a gente começou a ver isso sumir. Tanto que hoje eu fiz um diagnóstico de Covid e a pessoa está com perda de olfato, eu tenho certeza, deve ser Delta. Ah, ainda é um resquício de Delta lá, né? Porque tem Delta rodando, tem um pouquinho de Delta rodando, tem um pouquinho de Alfa rodando, tem. Mas é que o que acontece? A Omicron, ela é a bola da vez. A Omicron, ela é a cepa melhor adaptada ao ser humano. Porque qual que é o interesse de qualquer ser vivo, apesar de vírus não ser um ser vivo? É se replicar, crescer e multiplicar. É. A Omicron, ela deixa a pessoa bem o bastante para ela ter condições de continuar circulando, embora não deva, mas ela deixa. E ao mesmo tempo ela é muito contagiosa. Sim. Então ela se espalha. E aí acontece o que aconteceu no mundo inteiro. Estados Unidos, boa parte dos estados norte-americanos já estão em fase descendente da Omicron. E dura 4 semanas, faz o maior pico da doença e na terceira, quarta semana começa a regredir. E cai na mesma velocidade que subiu. As curvas têm se mostrado simétricas, pelo menos por enquanto. E é o que a gente espera que aconteça no Brasil. Provavelmente, meados de fevereiro começa a cair. É o que a gente imagina que vai acontecer. Se bem que eu já aprendi que fazer futurologia nessa pandemia não dá muito certo. Não é muito bom, não é muito bom negócio. A gente erra mais do que acerta. Mas é o que a gente está vendo dos países que estão um passo à frente da gente
na evolução da epidemia, particularmente Estados Unidos e alguns países da Europa. Os países estão começando a reverter os casos. E daí também tem se falado que talvez a Omicron, quando ela sair, a pandemia vai cessar, ou vai virar alguma coisa mais. Tenho Até vai ouvido descer para um isso, degrau de epidemia. Ou... eu acredito nessa teoria, Marcinha, e mais do que isso, toda epidemia, em algum momento, ela deixa de ser uma epidemia e passa a ser e passa a ser uma endemia. Quer dizer, eu vou ter um flat, eu vou ter um número basal de casos, de vez em quando um surtinho aqui, um surtinho ali, e a vida, como é a gripe hoje em dia, a gripe ela se tornou uma doença endêmica e que um ano ou outro também dá uma explodida de casos, como aconteceu em 2019 com aquele monte de H1N1, como foi agora em dezembro com esse monte de casos de H3N2, que aliás foi totalmente extemporâneo, né? Foi totalmente inesperado, ninguém esperava um surto de gripe em dezembro, né? Ainda mais num dezembro quente como desse ano. Acontece. Vírus não lê livro, né, gente? Infelizmente, vírus não lê livro. Mas, assim, a gente acha que isso vai acontecer e é a tendência disso acontecer se não houver fato novo. Eu sempre digo isso. Eu digo isso nas reuniões do comitê de crise da empresa onde eu trabalho. Olha, o nosso plano ele está adequado para a presente situação. A coisa está prevista assim, vírgula, se não houver fato novo. A Omicron foi um fato novo. Então a gente sabe que pode acontecer, mas a tendência é que agora a gente entre numa fase endêmica. Pelo menos é o que eu acredito, é o que vários colegas acreditam. Torço por isso. Né? E eu queria saber se o pessoal aí que está assistindo, ninguém tem dúvidas, ninguém tem perguntas para mandar para a gente. O Eu pessoal sei está que eu estou vendo tímido. gente muito querida, que olha, o Lucas, que é um velho amigo, acabei de ver o Júlio Nofal, gente muito querida que eu estou vendo aqui na página. Está muito legal isso. Eu vi Perguntem, gente. é, eu vi a Ana Japiaçu aí, se ela quiser colocar alguma coisa aqui para a gente. Esses nossos amigos mais bravos, tipo a Ana, né? É, isso aí. Ninguém quer perguntar nada, gente? Fiquem à vontade. Bom, ninguém está perguntando, eu vou fazer uma última pergunta, então. Aí também tem aquela coisa do medo ainda, né? Você falou um pouquinho, mas assim, se você puder falar um pouco mais do vírus vivo na vacina, por exemplo, a da Pfizer, né? Então, na verdade, a vacina da Pfizer, vou explicar a tecnologia da vacina da Pfizer que fica mais fácil. A vacina da Pfizer, ela é um pedacinho do RNA do vírus puro, sem mais nada. Só com os conservantes, água para injeção, etc. O que acontece? Quando você injeta esse pedacinho do vírus na circulação, na pessoa, as nossas células de defesa vão absorver esse RNA. Imaginem, gente, um RNA como sendo um grande código de barras. Esse código de barras ele é lido por uma estrutura celular chamada ribossomo. O ribossomo ele lê esse código de barras e a cada 3 barrinhas ele sabe que é um aminoácido que ele precisa colocar. E ele vai montando aminoácido a aminoácido e ele monta a proteína. No caso, a vacina da Pfizer ela contém apenas o pedaço do RNA mensageiro que codifica a proteína spike, que é a proteína mais importante do vírus, que é a proteína que faz com que o vírus grude na célula. E aí a célula vai produzir um monte de proteína spike, vai liberar essa proteína spike na circulação, as nossas células de defesa vão reconhecer essa proteína spike como algo que é não self, quer dizer, como algo que é estranho ao nosso corpo, e vão estabelecer defesas contra essa proteína e vão destruí-la. E ao fazer isso, elas vão ganhar memória. Toda vez que o nosso sistema imune aprende a destruir alguma coisa, ele guarda isso na sua memória. A vacina, como alguém acabou de enfatizar aqui, ela não altera DNA. O RNA mensageiro ele não tem contato com o nosso RNA. Porque com o nosso DNA está no núcleo da célula. O RNA mensageiro ele não consegue entrar no núcleo.
Ele vai entrar na célula, no citoplasma da célula vai grudar no ribossomo, que vai ler esse RNA, como eu disse, como se fosse um código de barras. Eu tirei essa ideia da cabeça hoje, eu achei que explica muito bem. E aí vai colocando os numerinhos. Quando a gente coloca um leitor de código de barras no código, o que ele faz? Ele escreve os números, né? No campo apropriado do caixa, do computador, etc. O que ele faz é isso. E aí, baseado nessa codificação, se faz a proteína. Então, assim, ela não é terapia genética, não altera DNA, não altera sequer o nosso RNA, tá? Então, é assim... E a gente tem que lembrar outra coisa. Esse pedaço do RNA do vírus, ele entra junto com o RNA inteiro do vírus quando o vírus entra. Então, se ele tivesse algum efeito mutagênico, algum efeito de mudança de código genético, etc., o vírus também teria. Porque o vírus contém esse RNA. E esse RNA, ele é liberado em tamanha quantidade pelo vírus que quem teve Covid pode manter o PCR positivo por semanas depois de ter sarado. Porque o RNA ele tem uma característica, ele é uma praga, ele é um contaminante ambiental. Um laboratório que trabalha com RNA, ele tem que ter níveis de limpeza muito maiores do que um laboratório que trabalha com DNA, porque RNA é uma praga para contaminar as coisas. E aí, se esse pedacinho do RNA, que é exatamente igual ao RNA, aquele pedacinho do RNA no vírus, se tivesse que ter algum efeito mutagênico, o vírus teria. E a quantidade de RNA do vírus que a gente está exposto na doença é muito maior do que a quantidade que está exposta na vacina. Então, é assim, até uma questão de plausibilidade. Muito, assim, usar a engenharia genética para fazer vacina é uma coisa que não é fato novo, tá, gente? Vacina de hepatite B, que já existe desde o século passado, ela é uma vacina que ela é feita por engenharia genética. Eles pegaram um pedaço do DNA do vírus de hepatite B, colocaram em Saccharomyces, e o Saccharomyces passou a produzir essa proteína. Aí eles purificam essa proteína e fazem a vacina. Tanto que a fábrica de vacina de hepatite B parece uma fábrica de cerveja, porque o Saccharomyces é o agente natural que a gente usa para fazer a cerveja. E na época eu lembro que se falava, não se falava tanto em coisas transgênicas, mas já se falava que era uma vacina geneticamente modificada, que risco vai ter. Vacina está aí, imagina, eu escuto falar da vacina desde a década de 80. Quando eu comecei na faculdade de medicina. E vacina extremamente segura, a gente dá em bebê, vacina que pode ser dada no primeiro dia de vida. Tem uma pergunta aqui, mas você consegue ler? Eu não estou conseguindo. Eu consigo, é da Nina Martins, e ela fala o seguinte: quais os impactos da variante Ômicron no caso das crianças? Essa é uma pergunta que eu acho que ainda é cedo para a gente ter uma resposta. O que a gente sabe é que a variante Ômicron ela tem uma tendência a dar uma doença mais leve, seja no adulto, seja na criança. Mas eu diria que a gente precisa de um pouco mais de tempo para saber. A gente só tem praticamente 3 semanas de variante Ômicron. Na experiência, aí é uma experiência anedótica das pessoas que eu acompanhei com crianças que se contaminaram, que desenvolveram sintomas, é exatamente o que aconteceu com o teu filho, Márcia. Uma coisinha ruim, dura aí uns dias, mas passa. Eu não tenho visto, mas assim, a minha casuística infantil é muito pequena, casos graves infantis com Ômicron, tá? Legal. Será que mais alguém tem pergunta? Deixa eu ver. Acho que não. Tem uma pergunta aqui da Carol Henry, colega médica também. A vacina, Carol, ela reduz a chance de transmissão. Ela não zera, mas reduz. As 4, tá? Na população adulta, com certeza, e as que foram estudadas na população infantil, sim, ela reduz a possibilidade de transmissão. Mas em nenhuma vacina zera. Aliás, isso vale para qualquer doença, tá, gente? Nenhuma vacina é 100% eficaz.
Por isso, inclusive, que é importante nas doenças que são verdadeiramente contagiosas, que, por exemplo, tétano é uma doença infecciosa que não é contagiosa. Você pega Sim. tétano quando enfia no prego furado, mas você não pega tétano de outra pessoa. Mas nas doenças realmente contagiosas, a questão populacional é muito importante. Porque é o que acontece, a hora que eu tenho mais gente imunizada, eu reduzo a circulação vacinal e eu acabo protegendo aqueles em que a vacina foi menos eficiente. Hum, bem legal isso. Bem bacana. Bom, eu acho que a gente já falou bastante aqui. E se não tivermos Então, uma questão, é? é, estou à sua disposição. Hoje você manda na minha agenda. Não, ó, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente pode até encerrar, porque, nossa, eu acho que você foi bem didático, né? A gente tentou abranger todos os principais temas de receios, né, que eu tenho ouvido, né? E espero que a gente tenha ajudado a esclarecer um pouco mais, diminuir esses medos, esses receios, e para que as pessoas possam tomar as decisões aí de vacinação de uma maneira mais pautada em dados científicos, né, em relatos médicos. Acho que isso é bem legal. Eu que agradeço mais uma Marcelo, vez, então, Marcinha. pode falar, Foi um pode falar. prazer, foi uma honra. E agradecer a todos que assistiram, dizer que esse vídeo daqui a pouco vai estar disponível. Vai estar disponível tanto no Insta e vai estar disponível no YouTube também, que ele vai subir no meu YouTube provavelmente amanhã. Exatamente, a gente vai pôr no nosso também, no meu, lá Maravilha. da Sênior, e daí a gente manda os links aí para quem quiser, quem perdeu, assistir. Muito obrigado mais uma vez, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.